Ok, que bênção, que maravilha. Olha, para nós aqui é um privilégio muito grande estar recebendo aqui o pastor João Lourenço, pastor da nossa Assembleia de Deus no Distrito Industrial, fica aqui nos arredores da capital, Fortaleza, né? E eu já quero agradecer a audiência que está começando a chegar aqui na nossa rádio, né? A gente está no horário totalmente diferente do nosso programa Tempo de Recordar e na verdade eu nem sei o que é que eu vou perguntar aqui o pastor João Lourenço, mas é um bate-papo do que uma entrevista, mas a gente vai ter muitos irmãos aqui conectados e quem sabe quando alguém lá do Distrito Industrial tomar conhecimento do programa, pastor, eles devem correr aqui para dar umas boas-vindas ao senhor, né? E nós temos aqui esses 2 microfones, o senhor tem a liberdade, pode falar, o senhor falando daí já escuta numa boa, o microfone ele foi para 9 já, vai aumentando aqui, já que vai chegar aqui uma quantidade bem razoável para a gente conversar um pouquinho, né? Pastor João Lourenço, a paz do Senhor, que privilégio tê-lo aqui no nosso programa, né? Na nossa rádio, né? Eu quero agradecer, o privilégio é meu, né? Eu estou sendo privilegiado poder, pela primeira vez, né, aqui no seu estúdio, nessa linda tarde de quarta-feira, e poder estar à sua disposição. Como você disse que não programou nada para perguntar, nem eu para responder, né? Então nós estamos no mesmo barco, né? Mas é bem que eu tenho também aqui o pastor Valentim, né? Pastor Valentim, agora é um supervisor também de congregação. Qual é a congregação, pastor Valentim? É a congregação do Alto Alegre, Rua 8. É Campo Industrial, é? É Campo Industrial. Estou aqui ao lado do meu pastor presidente, pastor João Lourenço. Que ótimo, maravilha, né? E o pastor Valentim, ele tem nos ajudado aí na página do Voz do Deserto, do jornal, né? O jornal que graças a Deus, a gente já tem vários anos, já desde 95. De 95 para cá dá 26 anos, né? 26 anos, né? 26 anos de Voz do Deserto. Nós já estamos com 11 pessoas aqui, inclusive o pastor Ezequias Custódio já está aqui, já bisbilhotando a gente. O senhor já ouviu falar no Ezequias Custódio, já? Já, sim, já ouvi falar já. É o pastor lá de... Sítio Guarda, Sítio Guarda. Sítio Guarda é meu amigo. Pastor do Sítio Guarda, o homem do Sítio Guarda. É o sítio de Jesus, né? Porque tem o guarda fiel, né? Nito Moura, tenho o prazer de ser obreiro de um pastor tão honesto, compromissado com Deus, né? Esse aqui eu não sei quem é não, o Nito aqui. Mas do Industrial. Lá do Industrial, né? Maciel Matos também já está por aqui. Neurisnato, olha, Neurisnato aqui é um amigo que a gente tem aqui na rádio, não perde um programa. Ele diz, olha, eu conheço o pastor Fábio Valentim desde 2005, ele conhece aqui o Neurisnato, né? Tinha 27 anos que frequentava a casa dos meus tios. Olha, Luiz, esse Luiz Cariolano, ele entra na história também da igreja, né, pastor Valentim? Pioneiro lá na Calcaia, no Potira, né? E rapaz. Isso. Os Cariolanos. Igreja pastoreada pelo pastor Messias Júnior hoje. Olha aí, rapaz, que bom, que ótimo. Então vamos lá, então aqui unido, ok. A irmã Zilka Barroso tá vendo a gente lá de Belém do Pará. A irmã Zilka, ela é filha do pastor nosso aqui que já faleceu, que é o pastor. Agora é tanta coisa na minha cabeça aqui, irmã Zilka, que eu me esqueci o nome do pastor, rapaz. Ah, Jesus amado. Depois a senhora fale aí para me lembrar aqui, irmã Zilka. E o Mauro César também de Barreira, a paz do Senhor. Irmão Carlos Castro, olha aqui o nosso centro de eventos sendo inaugurado hoje, mas esse centro de eventos aqui é lá em Barreira aí, né, o Mauro César? Ok, pastor Valentim, pastor João Lourenço. Pois é, o povo já está começando a chegar, pastor João Lourenço. Tudo bem, estamos aqui para atender o nosso povo. Pois é, uma das coisas que é muito importante, pastor, dentro do programa de entrevista, que a gente está assim, sendo bem surpreso, e o senhor já contou um pouquinho para mim sobre a sua
a sua chegada no Evangelho, as experiências que o senhor teve para se integrar, né, no campo ministerial, e a igreja que nós estamos convivendo com ela hoje é uma igreja bem diferente daquela que o senhor iniciou a sua caminhada na década de 70. E quando o senhor chegou na igreja na década de 70, o senhor tem acho que existe uma diferença muito grande daquela igreja para a igreja de hoje, pastor? Olha, a diferença é muito grande, porque os costumes, a gente sabe que os costumes são locais e temporais, né? Não se baseia em doutrina, costume é costume, mas os costumes, eles nos empolgam. Os costumes, ele nos deixa realizado. Por exemplo, Pai do Senhor é um costume, né? É um costume muito bom. E a gente tinha o costume naquele tempo que a gente chamava até de doutrina, né? Aquela palavra que a gente era privado. Por exemplo, eu sou do tempo de que você tomava Santa Ceia e levava o cartão de membro. Eu alcancei isso aí eu morava em Fortaleza na casa do irmão Luiz Alves Moreira, na bairro Bela Vista. Sei. Você conheceu o pastor Luiz Alves Moreira. E eu fui algumas vezes para culto de Santa Ceia com ele, e quando chegava lá tinha que apresentar o cartão de membro. Na igreja que eu trabalhava, que eu me congregava, tinha um outro detalhe, que eu tinha que ir de roupa branca. Também era uma tradição. É uma tradição. Se transformou numa tradição assembleiana, né? Outra coisa, os 7 dias que antecipava a ceia, eu só podia tomar se eu passasse pelo menos de 6 orações. Com menos de 6 a gente estava fora da ceia. Certo? Mas a verdadeira mudança que eu vejo, pastor, da igreja de 50 anos atrás para essa de hoje, é a questão da doutrina. Em que sentido? Naquele tempo, o pastor doutrinava a igreja e o crente mudava de vida. Hoje o pastor doutrina, o crente muda de igreja. Essa é boa, viu? E olha, por incrível que pareça, é o que a gente percebe. Hoje em dia tem igreja para todo gosto, né, pastor? E tem igreja para todo tipo de crente, mas também tem crente para todo tipo de igreja. Pois é. Por exemplo, a gente nota uma diferença muito grande da iluminação à lamparina para a luz elétrica, né? A lamparina, ela tem uma fazia até mal, porque aquele gás, né? O gás, a fumaça, a fumaça, né? Só que naquele tempo, como os cultos também era pouca gente, né? Pouca gente. Por exemplo, onde tivesse 10, no interior, com 10 crentes era um culto muito grande. Geralmente a gente pregava para 2 pessoas, 3, né? Então a lamparina resolvia, né? Porque era muito, né? Só que naquele tempo o culto era muito gostoso, sabe? A gente sentia a presença de Deus. Hoje o pessoal quer sentir a presença do homem, né? A presença da pessoa importante, né? Agora, pastor, sentir a presença de Deus, essa é a função de quem se dirige para cultuar o Senhor no templo, né, pastor Valentim? É verdade. A gente vai, a intenção primordial do crente é essa. Agora, o senhor acha que essa nossa geração atual de hoje, ela vai algum dia viver a experiência que nós tínhamos no passado? Não, eu acho que não. Vou dizer por quê. Olha, hoje a igreja, quanto maior, mais carente de mensagem. Pode prestar atenção. Você vai para a igreja que tem 1.000 membros, 2.000 membros, não tem mensagem. Tem louvores, tem anúncio, e a mensagem fica resumida para 10 minutos. Às vezes até convida um pregador e vai dar a oportunidade para ele, faltando 5 para 9. Porque os outros, o culto começa às 7 horas, mas se atrasar meia hora, essa meia hora é descontada na mensagem. Não é descontado nos louvores. Ele nos abre mão dos 3 hinos, não abre mão dos cantores, não abre mão dos avisos, mas abre mão da mensagem. E a mensagem é quem sustenta a igreja. Eu comparo a mensagem como um alimento. Por exemplo, o louvor, as outras coisas são como a sobremesa. A mensagem é que é o alimento. Todo mundo acha bom, depois de uma refeição, um pedacinho de pudim, né? Pega muito bem, né? Com água gelada. Mas se te convidar para almoçar pudim, tu vai?
Tu não vai. Pois é. Então, o alimento é quem sustenta. E o alimento é a palavra. Né? Então, as igrejas hoje vivem com fome. E quando comem, ainda é uma mensagem enlatada, tirada da internet. Entendeu? É vencida. Comida vencida só faz mal. Entendeu? A comida, eu me pego muito aquele versículo do salmista Davi, quando ele diz assim, no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Ora, quando você pede uma coisa a Deus, a ideia é que você dá uma coisa que você não consegue. Só Deus pode lhe dar. Aí ele pede uma coisa dessa, uma coisa pediu ao Senhor, e a buscarei. O quê? Porque eu possa ir para a igreja. Que eu possa morar na casa do Senhor. Mas ele era o salmista, ele era o monarca. Quer dizer que ele não tinha direito para a igreja? Ele tinha. Mas o que ele queria era o poder de, lá na igreja, ele viver. Ele contemplar, ele ter a oportunidade de se isolar das coisas do dia a dia e se apegar com Deus. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, vai para o culto para conversar um assunto com um amigo, para convidar outro para uma outra oportunidade, para outro evento. Quer dizer, aquela essência do culto, como a Bíblia diz, culto racional, culto projetado, culto raciocinado, está muito longe, acabou. As pessoas não pensam mais assim. Entendeu? Tanto é que hoje tem gente que vai para o culto, não leva a Bíblia, leva um celular, para cantar no celular, para pregar no celular. Nada contra o celular, mas o meu celular fica no carro. Eu não levo para a igreja. Entendeu? Porque a Bíblia, ela é a palavra, ela é insubstituível. O salmista diz assim, no Salmo 149, verso 6, ele diz assim: que esteja na minha garganta os altos louvores de Deus, e na mão a espada de dois gumes. Quer dizer, a Bíblia ela não pode ser substituída, ela é insubstituível, é a palavra de Deus. Só que isso está saindo do nosso meio. Quer ver o que já saiu? Já saiu do nosso meio. Saiu o voto, ninguém vota mais. Saiu o culto doméstico. Saiu o culto das primícias. Entendeu? Saiu a oração antes do culto, não tem mais. A oração de joelho, meia hora, não tem mais. Entendeu? Então a igreja, ela está muito diferente da igreja que eu encontrei. Entendeu? Eu encontrei há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a igreja é diferente. Olha, eu me lembro que quando eu assumi a igreja, a primeira igreja, na sede tinha 58 crentes. Tinha 56. Aonde era isso? Lagoa do Juvenal. Lagoa do Juvenal. 58 crentes, 56 batizados do Espírito Santo, e todo mundo perguntava por que aqueles dois não eram batizados. Esse era o questionamento. O que eles fizeram de errado que Jesus não batiza? Hoje, tendo 50 crentes, se tiver 5, tem muito batizado. Tem muito. A estatística está alta, né? Tá com as 5, né? Essa é a mudança, né? Mudança muito grande. Olha que coisa. Aqui nós temos aqui Eliane Lima, Deus é fiel. Aqui temos a irmã Zilka Barroso, é do Pedro Militão Barroso. Pedro Militão. O senhor ouviu falar dele? Muito, né? Muito. Pois ela é filha do Pedro Militão Barroso. Eu estive entrevistando ela também aqui na nossa igrejinha aqui do museu. E o Silva Júnior, manda a paz do Senhor, pastor Silva Júnior, ligado aí. Pastor Silva Júnior, o senhor deve saber quem é, né? Pastor Silva Júnior, se lembra não? Ele chegou, ele dirigia, eu acho que era Silva Júnior, parece que era Farias Brito. Sei quem é. Farias Brito, e chegou a ser candidato na convenção, na chapa que perdeu. Ele chegou a ser era na área fiscal, né? Que ele entende muito dessa área, né? Legal, bacana. Obrigado, irmão Silva, é o nosso pastor Silva Júnior. Eliane Lima, Neurisnato, eu tenho a revista Eclesiástica, que tem igrejas com nomes estranhos. A Eclésia, né? Não, Eclesiástica não é Eclésia. Certo.
Natanael Flor, a paz do Senhor, amado, ok, o Silva Júnior. Infelizmente, nós pastores remanescentes estamos vivendo do saudosismo. Por mais esforços empenhados, nunca mais esta geração sentirá o que nós vivemos. É uma realidade que a gente não pode fugir, né, pastor? Infelizmente é verdade, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu convivi nessa igreja, principalmente no meu interior, numa igrejinha que existia na Maniçoba, onde o meu pai foi quem construiu, e era o pastor Lucas Saraiva Leão. Não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. É o pastor lá de São Luís do Curu, chamado Pastor Luquinha. Pastor Luquinha. Inclusive eu tenho aqui no museu, tenho a Bíblia dele, né? A Bíblia dele. Então, o pastor Luquinha, ele era um homem tão conservador da doutrina, era um homem tão espiritual, era um homem que evangelizava tanto, era um homem que fazia um trabalho tão grande no campo ministerial, que é um exemplo de se dar inveja o trabalho que aquele homem fazia. Eu tive vendo as pernas dele, já velhinho, as veias todas quebradas de andar no campo evangelístico no interior do Ceará. Subindo morro e descendo morro. Subindo morro e descendo morro. Uma coisa incrível, você vê as veias quebradas. Ele quebrou aquelas veias para amarrar a fé de muito crente, viu? Levando a palavra... Eu tive a honra de ser pastor aonde ele foi pastor, por exemplo, Pentecoste. Pentecoste era a congregação do Senhor do Curu e ele era pastor do campo. Em 80, quando o pastor José Freire de Alencar faleceu, o pastor de Messejana. Veio o pastor Pinheiro. Lá perto de Cascavel, naquela curva. Aí o pastor Emiliano trouxe o pastor Pinheiro, que era de lá, e aí desmembrou o Pentecoste, foi em 2 campos. Exatamente. Entendeu? Então, por essa razão, eu conheço a história dele, porque os crentes de Pentecoste conheciam muito, porque era pastoreado por ele, pastor Luquinha. Nós éramos, eu era membro dessa igreja, porque eu vivia com o papai. Por muitas e muitas vezes a gente saía de São Luís do Curu e ia para Pentecostes para participar de festas, porque a Pentecostes era uma congregação de São Luís do Curu, sabe? Né? Ok, nós estamos com 19 irmãos aqui, viu? Tá uma benção. Tá subindo, né? Rapaz, eu não olhei, foi no Facebook. No Facebook, né? Eu também não vou, eu vou ligar isso aqui para ver, mas eu não vou, não, porque fica pesado o computador. Então, mas deve ter no Facebook, aí deve ter no Voz Deserto. Voz Deserto, se tu quiser entrar aí. No Facebook. Tá, né? Pois é. Então, nós temos aqui o Natanael Flor, aqui no Icaraí, de Amontada, Ceará, assistindo o programa. Natanael Flor, já deixei meu like, ok. Silva Nilson Pacheco, a paz do Senhor, meu irmão Carlos Castro, ele aqui é daqui da Iparana, né? E estou assistindo o programa, ouvi o pastor João Lourenço, é um grande prazer, pastor Natanael Flor. Eu não conheço o pastor Natanael Flor. Lá de Buritizal, Icaraí da Montada. Rapaz, você conhece, pastor? Conheço muito. Bacana, esse aqui está sempre no programa com a gente. Então, nós vamos fazer o seguinte, estamos com 19 irmãos aqui já no YouTube, e a gente tem aqui os louvores. Você quer tomar uma... Enquanto o pastor toma uma aguinha aqui, a gente vai ouvir uma música, um louvor aqui bem bacana, e a gente volta já, tá bom? Volta já. Aqui no Facebook nós estamos com alguns irmãos aqui assistindo também, né, participando do programa. Marcelo Cordeiro, obrigado, Marcelo, que Deus abençoe. Messias Alves, a paz do Senhor, obrigado, meu irmão. Então, pastor João Lourenço, essa igreja do passado a gente sabe que a gente não vai voltar mais de forma nenhuma. Mas me diga uma coisa, qual tem sido a estratégia do senhor como pastor de igreja grande, que a sua igreja é muito grande? Como é que o senhor faz para que nas suas festividades o senhor não sofra essa tribulação, entre aspas, aí, que é dirigir uma igreja
com festa, aonde o pregador precisa do tempo para pregar a mensagem. Porque o que o senhor falou aí é verdade. Aqui em Messejana, a gente, vez por outra, a gente sofre com essa situação. O nosso povo, de um modo geral, o ser humano ele gosta muito de festa, ele gosta muito de aparecer, né? Eu até não sou contra aparecer, porque quem não aparece, desaparece, né? É verdade. Mas é assim, nós administramos, porque eu não sei se você sabe, a minha área é administrar, né? Inclusive o tempo. Então, é assim, eu boto lá ordem. O culto começa às 7 horas, das 7 às 7h30 é essa programação. Das 7h30 às 7h40 é essa. Caso esse período aqui, vocês não cheguem, então vocês perderam a vez de vocês. Certo? Então, a mensagem, ela tem o tempo dela. Entendeu? Então, porque tem pessoas que empurram a barriga, né? O culto começa às 7 horas. Das 7 horas até 7h30, suponhamos, é para oração e leitura e louvores. Caso chegue atrasado, 15%, então 3 hinos não dá mais. Tá 2. Entendeu? A gente administra, porque se eu marquei 7h30 a 8 horas uma programação jograr essas coisas, então eu não posso ferir esse período aqui. É problema de administração. 8 horas começa a mensagem, entendeu? Então 8 horas é a mensagem. Não adianta, não, mas que não deu tempo, não tem nada a ver. Você não se organizou, fazer o quê? Então 8 horas começa a mensagem. Então o tempo do pregador ele é intocável, mas também é intocável o problema, o momento dos louvores. Agora, se você chegou atrasado, eu não tenho culpa nenhuma. Por exemplo, casamento. Casamento eu tenho meia hora de tolerância. Se não chegar, eu vou embora. Tem pastor aí que fica até 12 horas esperando para a noiva. Não, eu tenho meia hora. O casamento que hora é? Eu digo, olha, o casamento de 8 horas, você vai chegar às 8 horas, vai chegar às 10. Porque se chegar às 10 eu estou aqui mesmo. Se você quiser marcar para as 10, eu venho às 10. Se marcar para meia-noite, eu venho meia-noite. Agora, não adianta marcar para as 7 e chegar às 10, porque você vai me encontrar mais não. Porque você tem o que fazer, mas eu também tenho. Eu aviso antes. Um dia eu disse isso lá no Alto Alegre, e tem um casamento da mulher lá importante e tudo, e eu disse a ela que não podia, porque eu tinha um outro compromisso, às 7 da noite. Não, mas se você vier às 5 da tarde, eu garanto. Que eu estou com a noiva lá. Digo, olha, eu vou lhe avisar, 7 horas eu saio da igreja. E 7 horas eu saí, a noiva não tinha chegado ainda não. Eu fui para outro compromisso, eu não tinha marcado outro. Porque eu não tenho direito de. Eu não tenho direito de marcar. Eu tenho direito de cumprir se eu marcar. Entendeu? Tá certo, agora tem pessoas que fazem o seguinte, faz do pastor, sei lá, marca para as 7 horas e chega às 11, 10 da noite. Então, comigo não acontece. Porque eu sempre uso uma frase interessante, direito tem quem direito anda. Eu não dou ordem no seu casamento. Você que disse que hora que eu quero que eu vá. Pastor, eu marquei para as 9, eu marquei para as 7, mas eu quero ir às 9. Então diga para mim que é às 9, que eu venho às 9. Entendeu? Pastor João Lourenço, o Messias Alves aqui é o esposo da cantora Melry, né? Melry Barreto, né? Eu conheço a irmã Melry Barreto. Obrigado pela audiência, viu? Mas tem aqui o Marcelo Cordeiro que está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Sim, senhor. Ele diz assim, eu gostaria de saber o que o pastor João Lourenço acha sobre uso e costume. Isso tem atingido a operação do Espírito Santo? Bom, no 2014, o pastor da nossa convenção, o pastor Gonçalo, ele, em reunião convencional, ele pediu ao pastor presidente na época, João Bezerra, Gonçalo Braga, ele pediu ao pastor João Bezerra para definir sobre essa matéria, como ficaria a Assembleia de Deus do Estado do Ceará sobre uso e costume. E na época eu era o presidente do Conselho de Ética e Decoro. Então o João Bezerra vai me passa para mim a responsabilidade, para me definir. E aí eu convoquei os meus obreiros, né, que fazia parte do conselho, e definimos o que é uso e costume. E entreguei ao presidente na época, escrito, ainda tem esse papel lá em casa. Eu não sei porquê, o que houve, entendeu?
Então, eu deixei bem claro o que eu entendo de uso e costume. Agora, veja bem, na minha visão, usos e costumes são locais e temporais. Acabei de citar a questão do jejum, a questão do culto doméstico, que era no passado e hoje não é mais. Eu pergunto, esse costume aí piorou ou não? Afetou a igreja ou não? Tem uso e costume que é bom e afeta a minha espiritualidade, tem outros que não. Entendeu? Por exemplo, se eu todo dia tinha um culto doméstico, hoje não tenho mais, é um costume meu. E eu não tenho mais esse culto. Eu pergunto, me afetou ou não na minha vida espiritual? Claro que afetou. A outra coisa, a Bíblia diz que Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Do mundo, não é dos crentes, é do mundo. Aí ele disse: agora vocês são a luz do mundo. Então o mundo nos vê diferente. Para o mundo, nós somos de fato pessoas sérias, certas e intocáveis. E na hora que eu não faço isso, o mundo me vê com outros olhos. O mundo me vê diferente, né? Jesus fez essa pesquisa quando ele estava aqui na terra. Ele chamou os seus discípulos e disse: o que diz o povo que eu sou? Aí os discípulos disseram: Senhor, o que o povo está dizendo é que tu é um profeta, tu é João Batista, tu é Elias. Aí Jesus disse: e vocês que dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos duas responsabilidades, para o mundo e para a igreja. Entendeu? Então o mundo, embora não pratique, mas ele quer ver em nós coisas importantes. E o costume, o uso, por exemplo, vou deixar aqui bem claro, questão de Pedro. Quando Pedro ficou diante dos algozes de Jesus, que disseram que Pedro era discípulo, Pedro disse que não era. Pedro disse que não era discípulo, que nem conhecia Jesus. Agora, eles não aceitaram aquela resposta de Pedro. Por quê? Por causa de uso e costume. Pedro parecia com Jesus. Pedro vestia as roupas que Jesus vestia. Entendeu? Então, o contrário de hoje. Hoje as pessoas dizem que são crentes, mas não parecem. Naquele tempo, cabe dizer que não era, mas parecia. Que coisa, né? A Melry Barreto está ouvindo a gente lá da Inglaterra. Eles estão morando na Inglaterra. Que prazer, estão né? longe, né? Está muito longe. São cearenses morando bem distante da gente aqui, né? Nós temos também muita gente aqui também no YouTube, rapaz, e o povo do YouTube também estão perguntando. Então vamos perguntar aqui. Então, aqui o Jacinto Oliveira. Pastor Jacinto. Né? Pastor Jacinto, você conhece? Está sintonizado. Olha aí, que bacana. Programa Pastor João Lourenço, parabéns pela entrevista. Marcelo Coelho, Pai do Senhor, pergunta que o pastor, ok, tem um irmão que está perguntando por que o que o pastor João atribui a essa frieza espiritual que existe hoje na igreja. O que se atribui à frieza? É a falta de oração e o que mais, pastor? Não, é o seguinte, a frieza ela é até benéfica. Mas por quê? Vou explicar. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que ela é benéfica? Porque todas as coisas do mundo têm um lado positivo ou negativo. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse que para ele voltar, teria que acontecer isso. Ele disse que por final, a iniquidade ia se multiplicar. E o amor ia esfriar. Quer dizer, isso é uma prova legal, patente, que Jesus está voltando. Se o amor não esfriar, aí Jesus não volta. Tanto é que na parábola das 10 virgens, que hora voltou? Meia-noite. O horário mais escuro e mais frio da noite. Então nós estamos quase à meia-noite. Pois é. O pastor Valentim fica aqui perto da gente, mas o senhor tem que participar aí mais aí. Pode falar aí quem que está na escuta aí. O senhor também faça alguma pergunta, não me deixa aqui sozinho não, rapaz. Não, tá certo. O senhor tá Maciel Matos já fez essa pergunta, né? E o pastor respondeu que o pastor João Lourenço, ele é um dos pastores que foi empossado pastor em Lagoa do Juvenal no tempo do pastor Emiliano, e até hoje ele é pastor do campo do industrial, né?
E a gente temos aí outros pastores também, do tempo do pastor Emiliano, que assumiram igreja e hoje... Voltando aqui para o contexto da geração de pastores, e a gente sabe que está bem reduzido o número daqueles que fizeram parte do chamado através do pastor Emiliano e do pastor Bastos, né? Porque o pastor Emiliano assume no 62 e vai até 85. De 85 até 2010 vai estar o pastor Bastos, Sebastião Mendes Pereira. Então, o senhor já foi chamado ao pastorado na época do pastor Emiliano. Então, os pastores, hoje nós não temos vivo, a gente tem jubilado pastores que foram instituídos pelo José Teixeira Rego, mas dirigindo o trabalho não existe mais. Pastor que o pastor José Teixeira Rego instituiu. Dos que o pastor Emiliano instituiu, nós temos poucos. O senhor teria como buscar na mente quem são, além do senhor, os pastores que estão em atividade hoje? Que são pastores. Que são pastores de campo. E que já eram no tempo da pastor Emiliano, né? Foi colocado por ele. Eu me lembro aqui de alguns. Por exemplo, o pastor João Bezerra. João Bezerra da Silva. Pastor Eliakim Rodrigues do Nascimento. Eu, pastor José Bezerra de Oliveira, pastor José Alberto Dantas. De onde é o pastor José Alberto? De Ubajara. João Melo. João da Costa Melo. Guaraciaba. Nós temos o pastor Geraldo Moura Tamboril. Eu acho que é 13. Eu já contei assim. Certo, mas quem mais? Já está em 8 aqui, né? Nós temos o pastor Augusto Alves Fraga, pastor do Bom Princípio. Também, né? O Fraga também é da época do pastor Fraga. Pastor Emiliano. O José Félix Ferreira. José Félix Ferreira. Que está em Independência. E nós temos mais aí alguns nomes. Mas é pouco. Eu acho que só dá 13. Só dá 13? De 12. O pastor João Gonçalves já foi pastor depois, muito antes, muito depois. O pastor João Gonçalves foi... O pastor de Paula. Não, peraí. O pastor de Paula tem um pouquinho... Ele tem uma ligação com o pastor Emiliano. Ele é sobrinho do pastor Emiliano. A mãe do pastor de Paula, ela é irmã do pastor Emiliano. Então ele é sobrinho do pastor Emiliano. Mas o que aconteceu com o pastor de Paulo? Em 80, o pastor de Paulo foi para a Argentina ser missionário lá. Ele foi para a Argentina e o pastor Francisco Bezerra foi para o Paraguai. Certo? Isso. Aí o pastor de Paulo só voltou para o Brasil para ser pastor já no tempo do pastor Bastos. Entendeu? Como pastor de igreja do Ceará, ele não foi pastor no tempo do pastor Emiliano. Ele foi missionário no exterior. Entendeu? A primeira igreja do Paulo foi Maraguape, ainda está lá. Em 95, parece. Pastor Daniel Maciel também. Daniel Rodrigo Maciel também foi ter pastor. No Mirim, né? E pastor Haroldo Cosmo Batista, né? O Haroldo Cosmo é de onde? É de Praia das Moitas. Praia das Moitas. O pastor, por exemplo, esse pastor aqui de Beberibe, sem ser o Walter, não. É o outro que tem, o Walter Januário, ele também é antigo. Não, mas não é tempo do pastor Bastos. Já o Walter Januário Correia, né? É tempo do pastor Bastos. Tempo do pastor Bastos. Rapaz, então a gente porque o pastor quase... ainda tem o pastor Elilde, né? Não, o pastor Elilde é do pastor Bastos. Pastor Bastos também é. Porque o pastor Emiliano morreu no dia 1º de maio de 85. Está com 36 anos. Quer dizer, quem tem menos dias de pastor de igrejas, porque tem alguns que estão vivos, mas não é mais pastor de igreja. A gente está falando de pastor de igreja, porque tem muitos jubilados. Tem jubilados ainda que é da época do Teixeira Rego. Por exemplo, o pai do pastor Gessé Góes foi já o pastor Teixeira Rego, né? Pastor Ezequias está com 95 anos. Mas eu acho que não foi, não. Não tenho certeza disso, não. Ele creu. Ele chegou aqui no 50. Mas quando ele foi para o campo,
Quem era o pastor? Ele chegou aqui no esquerdo, já foi no campo com o pastor Emiliano. Já. É Emiliano. Com o Teixeira Rego não. Agora Porque com o Teixeira Rego já está, o Teixeira Rego morreu em 60. 60 para cá, está exatamente com 61 anos. Acho que está com mais, não? Não. 61. 60 para 2000 dá 40. Com mais 21. 40, 61 anos de pastor. Não é 61, coisa. Muito difícil. Muito difícil. Pois é, mas a gente falou aqui, agora desses pastores antigos nossos que ainda estão vivos, a gente tem uns 10 só, né, pastor? Do tempo do Teixeira Rego? Da época do Teixeira Rego. Eu acho que não chega a 10, não. Porque que eu saiba mesmo, o pastor Elias faleceu agora há pouco tempo, né? Que era daquela época. Você tem o pastor Ezequias, tem o pastor que era lá de Russas. Altenor, pastor Altenor Dias. Altenor Dias. O Altenor. Tem o Antônio II do Carmo, que é muito antigo. Mas não é dessa época, não. O Antônio II já não vem ser. Eu acho que não é. Pode até ser como pessoa, mas como pastor, eles creram já com o pastor José Teixeira Rego, né? Não, creram tudo bem, mas pastor não. Pastor não é nenhum. Que era muito pouco naquela época, né? Muito pouco. Tinha 10 pastores só. Eu tenho aí, dentro das atas aí, a gente tem a relação. Eu tenho aqui uma relação de pastores que ela foi mimeografada, é a relação mais antiga que eu tenho aqui, pastor, e ela revela muita coisa, porque eu nunca parei para estudar essa relação. Ela é de 1970, do dia 3 de janeiro de 1970, ela é 5 folhas. Está com 51 anos, né? Ela tem a relação vai completar 52 anos agora. 52 anos agora. E outra informação que eu tenho, o pastor João Lourenço, hoje na Assembleia de Deus Tempo Central, ele é reconhecido como um dos 5 pastores, das 5 maiores lideranças do estado do Ceará. E a informação que a gente traz é que o pastor João Lourenço, do tempo do pastor Emiliano, a gente podemos ver ainda o pastor Antônio José, pastor João Lourenço, pastor José de Oliveira e pastor João Bezerra, e no tempo do pastor Bastos fica o pastor João Gonçalves. Então são as 4 maiores lideranças do tempo do pastor Emiliano e uma hoje que é o presidente da convenção no tempo do pastor Bastos. E tem uma informação que talvez você não lembre. O pastor Bastos faleceu agora, 2010, né? Foi 2010. Foi. Naquela época a diretoria da convenção eram 7 só. Então era o pastor Bastos, pastor Pedro Cavalcante Falcão, pastor Deusdetes, José Deusdete Farias, pastor Elias Gonçalves Pinheiro, pastor Adonias Ângelo Barros, o pastor João Gonçalves Mendes. Então está com 11 anos que ele faleceu. Eita. Dos 7 só tem 3 vivos. Faleceu o pastor Bastos, faleceu o pastor Deusdete, faleceu o pastor Elias e o pastor Pedro. Dos 7, foi ontem, só tem 3. Eu, o pastor João e o pastor Adonias. Entendeu? Em 11 anos, né, a coisa muda muito. O Natanael Flor está falando aqui do Luquinha de Aracati. Quem é Luquinha? O cunhado do pastor João Lourenço. O Luquinhas, ele é meu filho na fé, foi ganhei para Jesus. E ele é meu cunhado. O nome dele é Antônio José do Nascimento, mas conhecido pastor Lucas, né? Luquinha. Tá certo. E ele está dirigindo Aracati? Aracati. Olha aí que bênção, né? Maravilha. Falta o pastor Mariano Falcão, foi pastor em Campo de Aruaru. Já faleceu, né? O pastor Mariano faleceu agora há pouco tempo. Rapaz, nós temos a gente tem muita história para ser revelada nas atas que nós temos aqui no museu, né? Algumas, e a minha felicidade, pastor João Lourenço, é que eu já tenho elas digitalizadas. Eu mesmo, com muito esforço, digitalizei já esse material. E só que ela precisa de compilação, porque as traças danificaram muito. E você precisa entender um pouco da história para poder preencher as vagas que foram
absorvidas pelo tempo, né? Com esse material aí, com essas pragas que dão em papel, né? Então, a gente tem esses documentos. Eu tenho também um documento intacto da 19ª convenção, que foi realizada no 68 aqui no Ceará. Ela foi feita toda mimeografada. Ela tem, sabe quantas folhas? Ela tem quase 15 folhas. E o pregador foi o Eurico Bergstein e outros missionários, e eles faziam os estudos, fazia tudo mimeografado. Era um trabalhão gigante para manter os pastores com um documento daquele. Para acompanhar, né? Para fazer o acompanhamento do evento, né? Então, essa 19ª convenção, ela, se não me falha a memória, ela foi acompanhada da primeira convenção da CGADB, que aconteceu aqui também no Ceará. Não sei se o senhor se lembra desse fato. Não, na época eu não era pastor ainda, né? Em 48 não, né? Não, essa é de 68. Mas eu não era pastor ainda. 68 eu ainda era jovem, né? Eu nasci em 57, eu tinha 11 anos, né? 11 anos. Não tinha. Pois é. Então, no 68 foi feito. Eu tenho os documentos aí de ofícios que foram transitados entre a convenção aqui do Ceará e a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então, esses documentos, eles revelam muitos fatos importantes da história da igreja que ainda não estão explícitos para o grande meio evangélico aqui no Ceará. E esses documentos vão revelar coisas extraordinárias aqui na história da igreja. Eu tenho se eu tivesse condição, eu queria fazer um programa exatamente puxando isso que a gente está puxando aqui. Esse fio aqui. Nós estamos puxando o fio da história. Falando um pouco de 80 para cá eu tenho um conhecimento de quase tudo. Com 41 anos, né? Agora para trás não, porque eu não era pastor, né? Eu assumi a igreja em 80. Pois é. Os irmãos ficam acompanhando aqui. Já tem 22 aqui no YouTube. No Facebook. Cabe mais, né? No Facebook tem 12. Tem 12 irmãos aqui no Facebook. Mas, pastor, esse fio da história, por quem viveu ela, que vai trazer à tona esse apego e esse amor que a história precisa ter e que ela não está tendo. O que acontece com a igreja atual, na minha visão, e a igreja antiga, é o seguinte: e eu parabenizo quem fez isso, eu fiz também, nós demos uma melhorada muito no conhecimento, a gente estudou, né? Hoje, há 40 anos atrás, a igreja não tinha quase ninguém que soubesse nem ler. Essa era a verdade, nossos pastores eram quase todos analfabetos. Então, durante esse tempo, a coisa melhorou. Eu lembro que eu fiz o primeiro curso teológico que veio para cá, foi a ETAD, você lembra disso? Bernardo Jones trouxe, eu fui um dos primeiros. Me lembro, inclusive, nas atas aí, reza a reunião que foi feita da criação da ETAD. Bem, então veja bem. Então, eu louvo a Deus porque houve esse melhoramento, hoje nós temos pessoas formadas na igreja, teólogos, né? Só que tem um problema. Qual é? É que hoje o povo que tem menos conhecimento ainda estão na igreja. Tem muita gente na igreja que não tem teologia, que não teve oportunidade de estudar e tudo. Então há uma divisão entre os que estudaram versus os que não estudaram. E aí as pessoas não entendem, como Davi dizia, eu quero aprender no teu tempo. Aí você diz, mas como é que eu vou aprender? Se o pregador é analfabeto, e eu sou teólogo, eu tenho formatura, eu tenho 5 idiomas, então como é que eu vou para um culto para aprender uma pessoa que não sabe nem sequer o português? Aí é onde se engana. O professor da igreja é o Espírito Santo. Esse é o professor da igreja. Você é culto e eu sou analfabeto, vou dar um exemplo. Aí eu estou pregando, mas que o professor não sou eu. O professor que te usa
é o mesmo que me usa. Ele usa o intelectual, mas ele usa também o analfabeto. Entendeu? E a única pessoa se engana. A igreja de hoje, ela não quer ouvir os antigos. Porque muitos antigos não estudaram, achou que não precisava, né? Eu conheço muitos que não conseguiram estudar. Meu pai nunca estudou e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Pois é. Mas o Espírito Santo usava ele como ele usa. Então esse é o verdadeiro professor da igreja, o Espírito Santo. Mas essa palavra as pessoas não acreditam. Acham que Deus só usa quem estudou. E a Bíblia diz que Deus lembra. É o que ele faz, é lembrar. Entendeu? Então é necessário que a gente entenda que a igreja é um local diferente. Que a presença de Deus, ela é real e ela é interessante, ela é importante. Sem ela, não existe igreja. O senhor acha que, por exemplo, a importância visual de um museu, ela colabora com o conhecimento, com o aprendizado, bem satisfatório quando você visita um espaço como esse, que tem as Bíblias, que tem os livros, que tem as revistas antigas, que tem os documentos, que tem tudo aquilo que os pastores faziam uso no passado. O senhor acha que isso colabora com o conhecimento da igreja, dos crentes? Eu vou te responder com uma pergunta que fizeram um sábio. Perguntaram ao sábio o que ele dizia da história, do povo que tem história. Ele disse assim: quem não tem história também não terá futuro. Eu lhe pergunto assim, porque é o seguinte, olha, no campo secular, as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, de um país para o outro, para ver a cultura daquele país. Eu já visitei Israel, já conheci um pouco da cultura israelense, já fui para o Peru, fiquei apaixonado pela cultura peruana. E isso me dá um prazer enorme e aumenta o meu conhecimento. Aí a gente vem para cá. Tem muita gente que não tem condição de fazer essas viagens para longe. Mas eu vou ser bem simplista no meu ponto de vista. Eu consegui unir todas essas coisas que fazem parte da história da igreja. E o meu maior sonho é ver esse espaço aqui cheio de crentes olhando estas coisas que fizeram parte da história de uma igreja que nasceu há mais de 100 anos e eles aprenderem a gostar dessa história. Mas para mim realizar esse sonho, eu vou precisar de encontrar pessoas que também gostem. E aí como é que eu vou encontrar essas pessoas se eu não trouxer uma pessoa que nem o senhor aqui para esse estudo? Olha, a vida ela é feita de recursos em todas as esferas. Então você precisa angariar recursos em todas as áreas. Por exemplo, recursos humanos, recursos financeiros, recurso de conhecimento. É uma espécie de kit. E parece-me, me corrija se eu estiver errado, estou aqui há talvez mais de 1 hora aqui com você, 2 horas, e eu vejo que parece-me que você está tendo só muito boa vontade. Parece que as pessoas não estão lhe ajudando, né? E a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém nunca chegou em lugar nenhum sozinho. Jesus, ele veio para a terra e ele foi para a cruz sozinho, mas durante o mistério dele ele não estava só não, era a multidão que acompanhava, né? Então você precisa arrebanhar pessoas para lhe ajudar, até porque você também vai passar, né? E a história não pode morrer, né? A história tem que continuar. Existe algum segredo, pastor, para você arrebanhar isso aí, para você ter... Que segredo é que... O sacrifício, ele pode até não ser visto de início, mas ele é importante. Por exemplo,
Jesus se sacrificou para nos salvar. A Bíblia diz, pelo gozo que lhe estava proposto. Ou seja, ele só morreu porque tinha para ele um gozo. Qual era o gozo? Salvar você e salvar a minha vida. Então o sacrifício, ele é amargo no início. Mas ele é recompensador depois. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Eu não conhecia. Você deve ir salvar Vitinho, que me pressionou para me vir aqui. Então, eu hoje saio daqui com a visão, não do museu, mas de você. Porque as pessoas são importantes tanto quanto a história. Não é só a história que é importante. Porque a história só existe por causa das pessoas. Entendeu? Exatamente, e a história são as pessoas. São as pessoas. Então você conseguiu usufruir, tirar, sacar de mim uma admiração. Não por o que você está fazendo, mas por quê e como está fazendo. Entendeu? Você está sacrificando o seu tempo, o seu recurso, tudo sozinho. Entendeu? E isso mais cedo ou mais tarde vai aparecer, vai germinar. Esse fruto vai ter que, essa semente vai ter que morrer para poder nascer. Entendeu? Então eu levo aqui hoje uma ideia diferente do Carlos que eu conhecia no Pai do Senhor, no Bom Dia, no Como é que vai. Hoje eu estou vendo, como diz Jó disse, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Né? Rapaz, entendeu? E eu sei, pastor João Lourenço, que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E o trabalho que eu faço também, olha o que eu vou lhe falar aqui. O trabalho que eu faço é fruto de uma profecia do próprio pastor José Teixeira Rego. O pastor José Teixeira Rego, quando ele escreveu o livro dele, Breve História das Assembleias de Deus no Estado do Ceará, em 1942, ele finalizou o livro de forma profética. E ele disse: no futuro, Deus levantará outro que melhor contará esta história. Ele fez o livro no 42, eu nasci no 61. A profecia levou 19 anos para nascer. E levou mais 34 anos para poder formar o jornal Voz do Deserto. E levou mais 20 anos para nascer essa vontade de historiar a igreja. E o que me motivou a historiar a igreja, a Assembleia de Deus do Estado do Ceará, foi saber, no livro do Teixeira Rego, que o pastor Vicente de Sales Bastos, o primeiro pastor consagrado no Estado do Ceará, em 1936, haver se desviado e falecer. Aquilo machucou tanto o meu coração, aquela história que o pastor Teixeira Rego falou, né? Do primeiro pastor que foi consagrado pelo Gunnar Wingren aqui no Ceará. Em 1936, se desviar e em seguida falecer. Morrer desviado. E isso o pastor Teixeira Rego contou no livro dele. E eu disse assim: rapaz, eu vou atrás da história desse homem. Foi aí que nasceu a história. Isso em 2009. E a pessoa que eu falei foi com o pastor Dedé, o pastor Joaquim Isidoro Neto. Eu disse para ele: pastor, o senhor ouviu falar de um nome de um pastor por nome Vicente Sales Bastos? Ele disse assim: meu filho, eu aceitei a Jesus numa pregação dele lá na minha casa. num culto de escola dominical. Ele aceitou Jesus. Eu disse assim: meu Deus do céu, o mundo pequeno. Foi encontrar logo o homem que conheceu. Aí eu fiquei impactado, né? E a história tem fundamento. Não, aí eu perguntei para ele. Disse assim: e é verdade, pastor, que ele morreu desviado? Ele disse: não sei não. Não sei disso não. Aí eu disse assim: rapaz, o livro do pastor Teixeira Rego informa que ele faleceu desviado. Mas eu não sei. Não me lembro disso aí, não. Aí eu saí procurando a história desse homem. Depois de 2 anos e meio de pesquisa, eu encontrei o filho dele.
Quando eu liguei para ele, marquei uma entrevista, fui lá, levei a máquina e tudo. Fiz a entrevista com o filho dele. Quando eu disse que havia escrito no livro que ele havia se desviado e em seguida falecido, aquele filho do Vicente Sales Bastos não era crente e caiu em pranto de choro. Choro mesmo. Disse assim: não, meu pai não morreu desviado. Meu pai nunca se desviou. Nunca. E aquilo foi um choque para mim, né? O que acontece é que ele viveu uma experiência muito dolorosa. Eles estavam em um culto de vigília na igreja em São Luís do Curu, no 34, e a mulher dele, você sabe que pastor, a vida é no mundo, pregando, correndo, fazendo a obra de Deus. E a mulher pegou um menino de 15 anos e se mandou com o menino. Abandonou o pastor. Houve essa situação na vida dele. E se para hoje já é um bicho de 7 cabeças, imagine para a década de 30. É. Aí esse homem ficou desnorteado. Tomaram conhecimento do fato. Ele praticamente teve que... Ele mesmo se disciplinou, porque ele era o pastor do campo, do campo da praia. Foi um redemoinho na vida desse homem. Ele faleceu. E aí o que é que acontece? O filho dele disse que ele fazia uso da Bíblia, chegava nos locais e dizia assim: o senhor permite realizar um culto? Ele ficou sendo um pregador itinerante. Não estava desviado. Itinerante. Aí morava, ele tinha casa e tudo, né? E a mulher abandonou. Tinha uma senhora que se condoeu, uma senhora já idosa, se condoeu da situação dele, ia lá arrumar as coisas dele, limpar a casa dele. E o pastor Teixeira Rego deve ter tomado conhecimento por alguém que essa mulher ia lá? Que essa mulher era uma concubina lá, uma mulher do pastor. O nome da mulher era até Pregentina. E essa mulher faleceu aqui no Acaracuzinho aqui. E essa mulher não era a mulher marital do Vicente Sales Bastos. E esse filho dele é filho dessa mulher que foi embora? Não, é filho de... Esse filho dele era filho da Bina, porque a primeira esposa dele era uma filha de Raimundo de Sales Gomes e faleceu muito jovem, deixou 4 filhos. Ele casou com essa outra? Ele se casou com a filha, com a Bina, que era filha do Raimundo Gomes, que era o dono da casa do Cordolino, lá na Fazenda Lagoinha. E essa Bina foi que abandonou o pastor. E o fim dessa Bina? Essa Bina, ela faleceu, ela se reconciliou, faleceu, crente, e é sepultada lá no cemitério da Fazenda Lagoinha. Então o livro do pastor tem esse embrulho aí? Tem esse embrulho, pois é, mas eu como conhecedor dessa história, eu acredito que ele escreveu o que falaram para ele, baseado na história verbal. Na história verbal, né? Por isso que tem que ter muito cuidado quando for escrever, porque a história ela deve ser valorizada quando ela é checada em locus. Quando ela é escrita, ela tem o documento, né, para provar, né? Pois é, então esse fato, ele marcou realmente a minha história de entrar na busca da história da igreja por conta desse fato, né? E eu acabei descobrindo que, na verdade, a gente não acredita que o pastor Teixeira Rego tenha pecado, tenha sido motivo de culpa, não, porque quer dizer... Naquele tempo, né, irmão Carlos? Tudo era muito difícil. Muito difícil, não tinha comunicação com Não tinha, né? E quem passou a informação para ele foi alguém da confiança dele, né? E por incrível que pareça, tem uma matéria no Mensageiro da Paz da época em que foi relatado dentro do próprio Mensageiro da Paz esse fato. Esse fato. Então é isso, pastor. Mas isso que a gente conversou aqui foi fundamental.
E se o senhor já me vê de forma diferente, eu fico muito feliz, porque Deus vai lhe usar para o senhor estender os olhos sobre todo esse material que a gente tem, para não se perder no tempo, porque eu sou passageiro, o senhor também é. Inclusive eu sou mais velho que você, né? Nós estamos bem pertinho do outro, não estamos tão longe, não. Você é 61, você falou, deixa eu eu nasci em 61. Eu nasci em 57. Vai de 57 para 61 é quase um pulo do gato. 4 anos, né? Que gato, quase um pulo do gato, né? Então, pastor João Lourenço, se eu tivesse muito recurso, eu jogaria tudo aqui dentro, para que a próxima geração que viesse, ela tivesse uma história preservada. Mas lamentavelmente, eu não tenho recurso. O recurso, ele é algo à parte. Por quê? Porque o recurso, o dono de todo o recurso é Deus. Isso é verdade. Então Deus, ele tira água, não é da lagoa, não. Da lagoa que tira ele tira da rocha. Me permita aqui dar uma aspas aqui, contar a historiazinha do pastor Simão Rodrigues, quando ele foi construir o templo lá em São João do Jaguaribe. Que ele chegou lá e procurou o padre, que o padre era o homem da cidade, né? Era o chefe maior. E chegou para o padre e disse assim: seu padre, nós vamos construir o templo. Aí o padre coçou a cabeça. É porque eu não sei contar a história não, mas o padre coçou a cabeça. O senhor vai construir o templo com o quê? Com o quê? Aí disse: não, seu padre, eu vim aqui exatamente para isso. Eu vim lhe pedir para o senhor deixar eu tirar a areia daquele lugar ali embaixo, lá perto do rio. Aí ele disse assim: dali você não pode tirar não, porque ali é de Nossa Senhora. Aí o pastor Simão disse assim: mas lá na outra ponta lá, pastor, tem um barro bom que dá para fazer tijolo. Não dá para me fazer daquele barro lá não, pastor, os tijolos? Aí disse: dá não, porque aquele barro lá é de Nossa Senhora. Aí tudo era de Nossa Senhora, né? Aí o pastor Simão disse assim: seu padre, já vi que tudo aqui é de Nossa Senhora, então eu vou fazer lá em cima daquele alto, que é lá de Nossa Senhora. Aí deixou o padre lá e foi, né? Foi cuidar da vida dele, né? Diz que essa relação abriu uma linha de amizade, que o padre deu foi tudo. E o padre ainda foi para a inauguração do templo. E ainda foi de lado do altar com o pastor. Deus, ele é o dono da obra. E como o dono da obra, ele escreve de forma diferente, né? Ele não faz como a gente faz. Se fizesse, ele não era Deus, ele era homem, né? Então, eu tenho muitas experiências de coisas que aconteceu durante esses poucos anos de pastor, que deixa a gente, assim, até encabulado de contar, porque tem coisas, só entende de milagre quem vive de milagre. Entendeu? Então, assim, eu contar meu milagre, não é bom contar para quem não entende. Você tem que contar milagre para quem vive de milagre. Né? Porque você conta um milagre para quem não entende milagre, em vez de ajudar, atrapalha. Entendeu? A Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo. É como maçã de ouro em salva de prata. Você tem que olhar o momento e para quem, né? Você vai falar, né? Então, Deus usou esse pastor para o padre, porque Deus tinha e tem a forma que ninguém tem, né? Ele fecha as contas que a gente não fecha. É verdade. Pastor, eu tomei muito seu tempo, eu queria que o senhor desse as considerações finais aí. Olha, tem muitos irmãos aqui ainda na sintonia, inclusive o Natanael está dizendo assim: é verdade mesmo, pastor João Lourenço. O irmão Carlos Castro precisa de apoio das Assembleias de Deus, tanto no campo histórico como no campo financeiro. Emanuel Silva, boa noite, já deixei meu like. Ok, obrigado, viu, meu irmão Emanuel, Neuris Nato, Leni Abreu lá no PECEM, obrigado aí, Natanael também, sempre participando, né? Boa noite, ok.
Então, pastor, é isso. Muita gente participou aqui, tem 22 pessoas ao vivo aqui no YouTube, né? E muita gente concordando com o que o senhor falou aí e com aquilo que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, ele vai ficar aí na internet para os irmãos tomarem conhecimento e vai ajudar muitas pessoas a compreenderem um pouco da história e até mesmo daquilo que a gente está fazendo. O senhor foi testemunho ocular de ter visto aqui coisas, relíquias que não tem preço, não tem dinheiro que pague, o que o senhor viu aqui. Quem trabalha no coração do homem é o Espírito Santo, é Deus. Se eu tivesse que lhe pedir alguma coisa, eu não iria lhe pedir, porque eu não sei pedir, né? Mas Deus, ele sabe quais são as necessidades e ele é quem toca no coração. E o senhor vai sair daqui bem diferente daquilo que o senhor chegou. Lógico. Eu ouvi falar muito do museu, né? Eu ouvi falar. Só que eu tinha uma ideia diferente da realidade. Eu achava que você tinha patrocínio de alguém, que alguém via com bons olhos, porque você não está fazendo um trabalho para você. Você está fazendo um trabalho para a instituição. Para a coletividade. Preservando a história da instituição. Como disse o sábio, né? Quem não tem história também não terá futuro, né? Então, eu vejo que o começo de tudo tem dois começos. O começo do homem e o começo de Deus. Entendeu? Deus às vezes começa antes do homem, às vezes começa depois, né? E o que você precisa fazer é confiar em Deus e saber que o trabalho que você está fazendo não é um trabalho para aparecer, é um trabalho para permanecer, entendeu? O trabalho para aparecer ele é mal feito e é feito de uma hora para outra, né? Ele vai lá para a mídia e tudo, você não, você está indo no passo do gado. E o trabalho feito assim, ele demora, mas tem consistência. Porque tem um alicerce, né? Ele tem consistência, né? Então, eu não sou de prometer nada. Eu não prometo nada porque só quem pode prometer as coisas é quem pode fazer, e só Deus pode fazer, né? Mas você falou do dinheiro e na história. O dinheiro não compra a história, mas a história faz dinheiro. O senhor é muito... É um filósofo nato, né? A vida lhe ensinou, né, pastor? É porque a minha vida, ela é feita ao meu modo, né? Eu vivo o momento. Eu nem vivo o passado e nem vivo o futuro. Eu vivo o momento, hoje. Eu não tenho o direito de ver o passado, nem permissão de ver o futuro. Agora, o passado me espelha para o momento. Então, eu acho que o momento, ele é fruto do passado. Eu não posso querer novamente a lamparina de gás, né? Não quero mais ela. Mas ela foi útil para mim. Entendeu? Eu não quero mais a bicicleta, porque eu agora ando de carro, mas ela foi útil para mim. Ela sempre foi um valor. Ela hoje não vale muito, até porque eu não tenho mais nem condição de andar nela. Mas que ela foi importante, né? Então a história serve para isso, para alicerçar o presente. E o futuro para caminhar no rumo certo. Entendeu? Porque quando você não tem visão de futuro, você está perdido no presente. E você não tem o direito de ser o presente. Viva hoje. Viva hoje. O seu presente é hoje. Você tem que ser feliz hoje. Você tem que desfrutar hoje. Você tem que conversar hoje. Você tem que glorificar hoje. Amanhã é futuro, e o futuro pertence a Deus, e não a você. Né? Então, eu vivo o momento, eu vivo hoje. Estou feliz com o que aconteceu. Deixei de fazer outras atividades, mas não foi em vão, né? Então, quero dizer que vou levando muitas boas coisas e não te prometo nada, só te prometo orar por ti. Tá bom. Já é uma grande. Uma ajuda, já é uma ajuda maior. É praticamente a solução do problema. Porque quando você ora por uma causa, a causa lhe pertence a partir daquele momento. Né? Você está orando porque a causa lhe pertence. Ninguém ora. Rapaz, oração é um negócio sério. Você não ora por aquilo que você não se interessa. Entendeu? A oração,
ela retrata o teu interesse. Você vai orar, geralmente, todos nós oramos. Se não é a primeira, mas realmente a primeira pessoa é a esposa. Né? Porque você não é feliz se a sua esposa não estiver feliz. Você ora por ela. Então, as coisas que te pertencem, tu ora por ela. Quando tu adota a oração por alguma coisa, porque aquele faz parte do teu acervo, já começa a fazer. Então, se eu oro pelo teu museu, é porque o teu museu já passa a me pertencer. De forma indireta, mas passa. Né? Então, a gente vai orar e ver o que Deus vai fazer. Porque eu não posso fazer nada, quem pode é Deus. Né? E essa oração, o senhor que vai fazer aqui para todos nós, encerrando esse momento, né? Pois é, eu quero agradecer, primeiro a Deus, né? E quero agradecer a você pelo espaço, ao Valentim por ter me induzido a tomar essa decisão, né? Ele faz tempo que ele peleja. Ele me acompanha, ele sabe que eu tenho um pouco. Ele queria que eu viesse sábado. Sábado eu tinha 6 compromissos na minha manhã. Entendeu? E aí eu não pude vir sábado. Ele marca para outro dia, ele marcou para hoje. Né? Então eu quero agradecer a você, ao Valentim, e especialmente a Deus, né, por essa oportunidade. Eu vi agora algo que eu vi no passado. Né? História, aquelas fotos, aquelas atas, né? Aquelas Bíblias antigas, e muitas outras coisas aqui que eu não. Né? E a sua casinha ali, né? A igrejinha ali, né? Ao estilo antigo, né? De barro e tudo. Foi muito bom. Então, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo isso. Vamos. Querido Deus, nosso Pai Aleluia, Celestial. Senhor. Obrigado. Senhor querido e eterno, eu te agradeço, Senhor, por este momento. A nossa gratidão, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade de estar nesse local, podendo ver, Senhor, e rever o passado. Quando, Senhor querido, essa igreja inicia, Senhor, e que eu não tive o momento, a minha oportunidade de ver o início, Senhor, porque vi muito depois. Mas hoje, Senhor querido, eu me alegro em saber que tem gente, como o irmão Carlos, envolvido, Senhor, nessa história, querendo o Senhor preservar a mesma, enquanto muitos outros, Senhor, não tem esse pensamento, não tem esse dom, esse talento, essa intuição de preservar a história do Teu povo, Senhor, porque a igreja é o Teu povo. Senhor, abençoe o irmão Carlos, dê a ele muitos anos de vida, gozando de muita saúde física, saúde espiritual, saúde mental, e que ele possa, Senhor, fazer algo mais grandioso ainda para Ti. Abençoa a sua família, que ele dê suporte, Senhor, para que possa, ó Deus querido, ele fazer esse trabalho sem ter nenhuma oposição. E abençoa os pastores, Senhor, os homens que Tu tem comprado com Teu sangue, para que possa ver esse trabalho do irmão Carlos com outros olhos, Senhor. E assim, meu Deus, abençoa o Teu filho, e abençoa esse trabalho. Abençoa meu companheiro, pastor Valentim, que anda comigo, nos leve em paz para os nossos lares, levando em segurança. Fica com Teu filho, Senhor, vai conosco, que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam que a oração é a ferramenta que vai nos ajudar a chegar aonde a gente tem planejado. Pastor Valentim. Agradecendo aí também a todos que participaram neste momento, e também estamos ali no grupo WhatsApp, né, do jornal Voz no Deserto, e vai sair também agora a edição dezembro. Maravilha. Que Deus abençoe.